Olá, boa noite. Boa noite. Lula se torna réu pela 5ª vez, agora junto com seu advogado e compadre Roberto Teixeira, Marcelo Odebrecht e Antônio Palocci. Odebrecht revela doação eleitoral de 30 milhões de reais pelo Caixa 2 para a chapa Dilma Temer em 2014. Delação premiada dos 77 executivos da empreiteira chega ao ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Promotor aponta desvio de 129 milhões de reais no Teatro Municipal de São Paulo. Entre os acusados está o prefeito Fernando Haddad. Suspeita de terrorismo na Alemanha. Caminhão invade feira de Natal em uma praça de Berlim, deixando 9 mortos e dezenas de feridos. Embaixador russo na Turquia assassinado a tiros em galeria de arte. O atirador grita mensagens sobre a guerra na Síria. Defesa Civil do Estado de São Paulo lança plano preventivo para evitar deslizamentos de terra e alagamentos com o aumento das chuvas e a chegada do verão. 175 municípios do estado já estão com áreas de risco mapeadas. O plano preventivo vai até 31 de março do ano que vem, podendo ser prorrogado de acordo com a situação climática. Eu tenho mais de 700 pluviômetros instalados no estado de São Paulo, avaliando a condição de chuva. Nós temos um mapeamento do nível dos rios, nós temos instrumentos de identificação de risco que no nosso núcleo de gerenciamento de emergência, com nossos meteorologistas, com nossa equipe, a gente informa os municípios através de SMS. As pessoas são cadastradas, os profissionais dos municípios são cadastrados e sempre que tem um problema de chuva, a gente informa imediatamente a quantidade de chuva, para onde está indo essa chuva, de modo que as pessoas, os agentes lá de Defesa Civil do município, tirem essas pessoas dessas áreas de risco. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, em parceria com a Defesa Civil, apontou que existem hoje na cidade de São Paulo 105 mil famílias que vivem em 407 áreas de risco, perto de córregos, encostas ou morros. Um desses lugares fica na Brasilândia, na Zona Norte, onde há 25 locais mapeados. Lá foi construído um piscinão para armazenar a água da chuva. O piscinão foi uma prevenção, só que assim, ele não resolveu totalmente a situação. Porque assim, se vier um volume acentuado de chuva, a gente continua ficando parado, tem que esperar a água descer para as pessoas passarem, tanto na avenida quanto no final do córrego, que é na parte de baixo. Então essas coisas ainda acontecem. Para Isabel, a situação no bairro melhorou, mas ela conta que já sofreu muito com as enchentes. Várias vezes, de metros de altura de água. O guarda-roupa foi uns 3 já que perdia tudo na enchente. Nos últimos 10 anos, 20 pessoas morreram em desastres ocorridos em áreas de risco, somente na região metropolitana de São Paulo. Esse número pode ser considerado alto, já que em muitas situações as mortes poderiam ter sido evitadas. As pessoas já sabem onde são as áreas alagadas e é importante estar alerta às informações da imprensa através dos boletins meteorológicos, as informações das defesas civis dos municípios e do estado, o entendimento que onde mora possa haver risco e, nessa medida, tomar as medidas preventivas de sair desses locais. João Dória, do PSDB, é diplomado prefeito de São Paulo. Além do tucano, os 55 vereadores e o vice-prefeito Bruno Covas também participaram da cerimônia. A diplomação é o último passo para que os eleitos possam tomar posse em 1º de janeiro. A cerimônia de entrega dos diplomas foi na Sala São Paulo, no centro da cidade. Primeiro, 55 vereadores eleitos receberam um certificado expedido pela Justiça Eleitoral. Eles foram chamados um a um, de acordo com as coligações e os partidos. Quando Toninho Vespoli e Sâmia Bonfim, ambos do PSOL, foram receber o documento, o protocolo foi quebrado. Algumas pessoas que estavam na plateia gritaram "Fora Temer". Mas logo em seguida, um outro grupo reagiu com vaias. Entre os vereadores eleitos, 5 já foram escolhidos para serem secretários de Dória. Eliseu Gabriel, do PSB, Soninha, do PPS, Gilberto Natalini, do PV,
Daniel Anenberg e Patrícia Bezerra, ambos do PSDB. Depois, o vice-prefeito eleito Bruno Covas recebeu o diploma. Por último, foi a vez do prefeito eleito João Dória. Dória venceu a eleição com 53,29% dos votos válidos. Ele é o primeiro candidato eleito no primeiro turno em São Paulo desde 1992. O tucano não discursou, mas na saída do evento falou rapidamente com a imprensa. Disse que, como prefeito da maior cidade do país, vai enfrentar um longo desafio pela frente. Dia 2 de janeiro começamos às 6 horas da manhã com todos os secretários, todos os presidentes de autarquias estatais, dando uma demonstração clara de que somos servidores do povo da cidade de São Paulo. A diplomação marca o encerramento de todo o processo eleitoral, que começou com a escolha dos candidatos nas convenções partidárias, o registro das candidaturas, passando pela propaganda eleitoral, a votação e a apuração dos votos. O diploma atesta também que os eleitos estão aptos a tomar posse e a exercer a função a que foram escolhidos. A partir de agora, começam a correr os prazos para que eventuais questionamentos contra os eleitos sejam feitos à Justiça. Já a cerimônia de posse está marcada para o dia 1º de janeiro do ano que vem. Um helicóptero da Polícia Militar pousou na Marginal Pinheiros para resgatar uma mulher em trabalho de parto. O caso aconteceu hoje de manhã. As imagens mostram o momento em que os policiais tiram a mulher do carro para levá-la até o helicóptero. A ACT bloqueou um trecho da via expressa da Marginal para a aeronave da PM descer. Segundo a polícia, o marido da gestante telefonou para a corporação pedindo ajuda. O congestionamento impedia que o casal chegasse a um hospital no Itaim Bibi, na zona sul da cidade. Assim que chegou à maternidade, a mulher foi atendida rapidamente. O bebê já nasceu. Ele e a mãe passam bem. Juiz Sérgio Moro aceita nova denúncia contra o ex-presidente Lula, que se torna réu pela 5ª vez. De acordo com a denúncia aceita hoje por Moro, Lula é acusado pelo Ministério Público Federal de ter participado de um esquema para desviar entre 2% e 3% dos valores de contratos assinados entre a Odebrecht e a Petrobras. Segundo a denúncia, a cifra dos desvios ultrapassaria 75 milhões de reais. Os investigadores afirmam que uma das formas de o ex-presidente receber a propina foi por meio da compra e manutenção de um imóvel que seria a nova sede do Instituto Lula, em São Paulo, pela Odebrecht. Um negócio de mais de 12 milhões de reais teria sido fechado com intermediação do ex-ministro Antônio Palocci e de seu assessor, Branislav Contic, que também viraram réus nesta ação. A denúncia afirma ainda que uma cobertura vizinha a que Lula mora em São Bernardo do Campo foi comprada pela Odebrecht por R$ 504 mil e dada ao ex-presidente. O negócio teria contado com a ajuda do advogado e compadre de Lula, Roberto Teixeira, que também virou réu. Ainda segundo as investigações, Glaucus da Costa Marques, também réu e parente de José Carlos Bunlai, pecuarista e amigo de Lula, teria atuado como laranja no esquema. Na decisão de hoje, Moro mandou sequestrar o imóvel. Para o Ministério Público Federal, o petista é o real dono do apartamento. Também viraram réus na ação o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, Paulo Melo, Demerval Guzmão e a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Em Curitiba, Lula já é réu em outra ação penal, a que trata do triplex em Guarujá e do acervo presidencial bancado pela OAS. Em Brasília, o petista responde outras 3 ações penais. Uma dentro da Operação Zelotes, na qual também é réu seu filho mais novo, Luiz Cláudio, afilhado de Roberto Teixeira. Lula e o filho são acusados de participar de um esquema de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa envolvendo a compra de 36 caças Gripen da sueca Saab pelo governo brasileiro. E na aprovação no Congresso de uma medida provisória que envolveu incentivos fiscais a montadoras de veículos. A outra ação contra Lula em Brasília trata de obstrução de justiça. O ex-presidente é acusado de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Lula também é acusado de ser um lobista da Odebrecht. O Ministério Público Federal aponta que ele atuou para liberar financiamento do BNDES para obras da empreiteira em Angola.
Em nota, o Instituto Lula reafirma que nunca teve outra sede a não ser o sobrado onde funciona até hoje. Que o ex-presidente nunca solicitou vantagens indevidas e sempre agiu dentro da lei, antes, durante e depois da presidência da República. E que Lula é alvo de uma perseguição da Lava Jato em ações capengas e sem provas. Delação de executivos da Odebrecht chega ao Supremo Tribunal Federal. O material das delações dos 77 executivos foi entregue pela Procuradoria-Geral da República e ficará na sala cofre no 3º andar do STF. O conteúdo é extenso, são mais de 800 depoimentos de funcionários e ex-funcionários da empreiteira e será agora analisado por juízes e assessores do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato na Corte. A previsão é de que em fevereiro, Teori diga quais acordos serão homologados. Nesta fase, não é verificado o conteúdo das delações e sim se elas seguiram os trâmites formais. Por exemplo, se não houve coação nos depoimentos e se a redução da pena está de acordo com a lei. Só depois de homologados pelo STF é que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai analisar o que será investigado. O ministro Teori Zavascki não deu prazo para finalizar a homologação dos acordos. O meu trabalho está em dia. E eu vou, e o tribunal tem me proporcionado todo o material humano e, enfim, que eu preciso para isso. Eu não tenho essa dificuldade. Então, se precisar, eu vou utilizar. O ministro criticou o vazamento de trechos das delações. Pelo que eu vi no noticiário, não foi propriamente um depoimento que foi vazado. Mas, de qualquer modo, é lamentável que essas coisas aconteçam. O Procurador-Geral da República disse que vai investigar os vazamentos. As delações da Odebrecht são aguardadas com ansiedade no meio político. Isso porque elas devem atingir quase todos os partidos. Até agora já foram citados o presidente da República, Michel Temer, a cúpula do governo, os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, secretário de Participação e Parcerias, além do ministro de Relações Exteriores, José Serra. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves. Do PT, os ex-presidentes Lula e Dilma, os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega. Todos negam qualquer irregularidade. Hoje, reportagem do jornal O Estado de São Paulo revela que a Odebrecht repassou 30 milhões de reais à chapa Dilma Temer em 2014. O dinheiro, segundo o Estadão, foi pago via Caixa 2. O valor representa cerca de 10% do total arrecadado oficialmente pela campanha. Atualmente, o Tribunal Superior Eleitoral investiga a chapa. Segundo o Estadão, nenhum dos 37 executivos que prestaram depoimento relataram o pagamento de Caixa 2 diretamente para a campanha Dilma Temer. O ministro do TSE, Herman Benjamin, relator das contas, disse que vai apresentar seu voto no ano que vem. Se o TSE cassar a chapa a partir de 2017, o novo presidente da República será escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional. A ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer foi proposta pelo PSDB, que hoje integra o governo Temer. O partido alega que houve abuso de poder político e econômico na disputa. O advogado de Temer no TCE, Gustavo Guedes, disse que desconhece o assunto e que só vai se manifestar quando as delações forem homologadas. O ex-ministro de Dilma, Edinho Silva, que foi tesoureiro da campanha da petista, também nega as denúncias. Segundo ele, todos os recursos utilizados foram declarados ao Tribunal Superior Eleitoral, que após rigorosa auditoria, aprovou por unanimidade as contas eleitorais. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as delações da Odebrecht. O futuro da política brasileira no ano de 2017 está aprisionado numa sala-cofre no 3º andar do prédio do Supremo Tribunal Federal. Ali estão trancados os cerca de 800 depoimentos prestados por 77 delatores da Odebrecht. A julgar pelo pouco que vazou até aqui, sabe-se que 2017 não será um ano novo, também não será um ano feliz. Será um ano de mais turbulência política, com inevitáveis reflexos na economia. Com sorte, o ano será de estagnação econômica. Com azar, haverá recessão pelo 4º ano consecutivo no Brasil. A expectativa geral é de que o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, homologue os acordos de delação da turma da Odebrecht.
O ministro informou que seu gabinete manterá as fornalhas acesas durante o recesso de fim de ano. Assim, o trabalho estará avançado no início de fevereiro, quando terminam as férias do Poder Judiciário. O Ministério Público Federal se equipa para colocar os inquéritos em marcha a partir do mês de março. Aí começa a temporada de batidas policiais, depoimentos coercitivos, prisões temporárias e preventivas. Quando tudo o que foi delatado vier à luz, o brasileiro se dará conta de que o Brasil não era dirigido a partir do Palácio do Planalto. As grandes decisões do país eram tomadas numa salinha do edifício sede da Odebrecht, em São Paulo. Nessa sala funcionava o Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, Departamento de Propinas para os íntimos. A partir desse pequeno departamento, a Odebrecht realizou o melhor programa de governo que o seu dinheiro foi capaz de comprar. E ainda se divertiu, colocando apelidos nos políticos, enquanto colava neles o código de barras. Os dirigentes ocultos do Brasil se divertiam muito no departamento de corrupção da Odebrecht. Boa noite. A semana começou quente, com máxima hoje na casa dos 30 graus e com muito sol aqui na capital paulista. Só que à tarde as nuvens ficaram mais carregadas por causa do ar abafado e choveu em vários pontos da cidade. E será que essa é a previsão para toda a semana de Natal por aqui? Quem vai dizer para a gente é a Mariana Armentano. A primavera vai se despedindo com calor e chuvas por quase todo o país. Nessas áreas, em vez de mais escuro no mapa, as pancadas podem acontecer a qualquer hora do dia, sendo que lá no Amapá o tempo fica bem fechado amanhã. Na região sul, apenas o centro-sul gaúcho terá um dia de tempo seco. Nas demais áreas da região, esticando até ali o estado do Mato Grosso do Sul, chove, mas não mais com potencial para temporais. E olha, até o litoral nordestino vai ter uma terça-feira de chuvas. Vamos ver algumas temperaturas? Olha só, em Salvador chove a qualquer hora, mas a máxima bate na casa dos 30 graus. Aí em Fortaleza, calorão de até 31 graus. Já em Porto Alegre, se chover, só pela manhã. À tarde e à noite, o predomínio é de sol entre muitas nuvens, com máxima também na casa dos 31 graus. E em Macapá, o dia vai ser bem chuvoso, com temperaturas entre 22 e 29 graus. Agora no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. Áreas de instabilidade que atuam no sul do país espalham muitas nuvens pelo sul e pelo oeste do estado, onde pode chover a qualquer hora do dia, mas o tempo não fica totalmente fechado não e o sol aparece em vários momentos. Nas outras áreas paulistas, incluindo aqui a Grande São Paulo, chove só a partir da tarde. Teremos máxima em torno dos 32 graus em Ribeirão Preto e dos 33 lá em Araraquara. No litoral, faz até 31 graus em Santos e 32 em Caraguatatuba. E vai fazer bastante calor também aqui na capital, viu? A máxima vai aos 32 graus amanhã, terça-feira, também 32 na quarta e na quinta, 33 graus. Todos os dias com chuvas entre a tarde e a noite. Agora as notícias internacionais. O embaixador da Rússia na Turquia é morto a tiros em Ankara quando fazia um discurso numa galeria de arte. O homem entrou atirando quando o embaixador Andrei Karlov falava na inauguração da exposição de fotos. A gravação, postada na internet, mostra que o atirador gritava em árabe, Deus é grande, e em turco, não esqueçam de Alepo. Com a arma na mão, ele disse que só a morte iria tirá-lo de lá e que todos os que participam da opressão iriam pagar por isso. O embaixador Andrei Karlov morreu a caminho do hospital. Segundo a TV turca, o atirador foi morto e mais 3 pessoas ficaram feridas. A retirada de Alepo recomeça depois de novo acordo entre Rússia, Turquia e Irã. E o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade a resolução para monitorar a operação.
A operação de retirada estava interrompida desde sexta-feira por causa de divergências sobre o número de pessoas que poderiam sair de 2 vilarejos. Hoje, os comboios partiram do leste de Alepo para áreas rebeldes e outros ônibus partiram de 2 vilarejos para regiões controladas pelo governo. A Turquia, que apoia grupos rebeldes, informou que 12 mil civis foram retirados do leste de Alepo e levados para regiões de controle da oposição. O Conselho de Segurança da ONU aprovou o envio de observadores a Alepo para monitorar as retiradas e informar sobre a situação dos civis que continuam sitiados na cidade síria. A resolução teve o apoio da Rússia, a principal aliada de Bashar al-Assad. A fachada do antigo castelinho da Rua APA está pronta 1 ano após o início das obras de restauração do imóvel. Localizado no centro da capital paulista, ele deverá ser reaberto em 2017. A lenda de que teria se tornado um castelo assombrado devido a um crime ocorrido no local é coisa do passado. O lugar deverá abrigar uma ONG que atua com pessoas em situação de rua. Meses atrás, com tantos andaimes na frente, mal dava para enxergar o famoso castelinho da Rua APA no bairro de Santa Cecília, centro de São Paulo. Agora, com a fachada pronta, está de cara nova. Bem melhor, dá uma cara nova para a cidade, né? O restauro foi feito com base no projeto executado no início do século XX. Nós realizamos prospecções nas fachadas para identificar as camadas de tinta originais, né, do castelinho. A gente conseguiu encontrar a tonalidade do original e executamos a pintura conforme a tonalidade original. Há muitas décadas não se viu o castelinho com a cor que ele está hoje e íntegro, né? As floreiras das sacadas, também antigas, ficaram prontas. Do lado de dentro, já é possível acessar o andar de cima. Antes nem existia escada. Agora faltam os acabamentos finais nas paredes e no forro. O barrado de mais de 100 anos encontrado na antiga cozinha vai ser reproduzido nas outras paredes. E o trabalho não acaba por aqui. Quem for usar o castelinho vai ter que seguir algumas instruções de uma espécie de manual na hora de fazer a manutenção. A pintura da fachada, por exemplo, só pode ser feita com tinta mineral para evitar a formação de bolhas. As obras ainda estão em andamento. Após ficar pronto, o castelinho deverá abrigar uma entidade filantrópica que oferece cursos de formação a adultos e adolescentes em situação de rua. Para as crianças, oficina. Para os adultos, venda dos produtos dele, né? E para a criança, nós vamos oferecer oficina tanto cultural como educacional. O formato em castelo veio do desejo de Maria Cândida Guimarães dos Reis, integrante de uma rica família paulistana. Ela sonhava morar em um lugar como esse. A bela construção, erguida em 1912, também guarda a história de um grave crime que até hoje não foi esclarecido. Em 1937, Maria Cândida e os 2 filhos foram encontrados mortos. Desde então, o castelinho ficou no esquecimento. Voltou a chamar a atenção com o início da restauração em dezembro de 2015. A previsão é de que seja reaberto em fevereiro do ano que vem. Ele representa a memória urbana, né, e um sobrevivente de uma cidade que se transforma muito rápido, que cresce prédios enormes, né, de um ano para o outro a paisagem se modifica. Ainda bem que deram vida a esse castelinho. Esquema de desvio de recursos públicos que seria comandado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, teria usado escola de inglês e boliche para lavar o dinheiro. Pessoas ligadas ao ex-governador também teriam uma coleção de imóveis, segundo a investigação. De acordo com o Ministério Público Federal, o empresário John O'Donnell reconheceu ter emitido notas frias em nome da empresa de Luiz Carlos Bezerra, apontado como operador da propina do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB. Ele teria entregado à Polícia Federal comprovantes que somam R$1 milhão entre maio de 2011 e fevereiro de 2015. A maior parte das empresas usadas na operação eram franquias de cursos de inglês e uma empresa de entretenimento que administrava boliches em shoppings do Rio.
De acordo com o Ministério Público Federal, Bezerra usava as empresas para lavar o dinheiro da propina, arrecadada junto a empreiteiras contratadas para obras públicas. A defesa do empresário John O'Donnell afirmou que não vai comentar o depoimento dado pelo cliente à Polícia Federal, por ainda estar sob sigilo. Os advogados de Luiz Carlos Bezerra, que está preso, disseram que eles vão responder à Justiça Federal. Ainda segundo o Ministério Público, também existe a suspeita de que mais de 20 imóveis teriam sido usados para lavar o dinheiro da propina. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é transferido para um presídio estadual no Paraná. Cunha deixou a carceragem da Polícia Federal por volta de 1h20 da tarde. Ele estava no local desde 19 de outubro, quando foi preso na Lava Jato. Agora ficará no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. No local estão outros políticos envolvidos no escândalo da Petrobras, como o ex-ministro José Dirceu e o ex-deputado do PT, André Vargas. Ao determinar a transferência, o juiz Sérgio Moro alegou que o espaço na Polícia Federal de Curitiba é limitado. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Lula em alta. Nessa segunda, o juiz Moro tornou Lula réu pela 5ª vez. E Lula segue na frente, crescendo nas pesquisas para a eleição 2018. Lula é a crônica de uma condenação anunciadíssima. Anunciam para o verão. Uns anúncios se cumprem, outros não. Delatado pela Odebrecht, Caixa 2 para a chapa Dilma Temer. Se o TSE julgasse a tempo, até 31 de dezembro, se teria eleições diretas para o ano. Trabalharam para que assim não seja. Optaram por aquilo que Joaquim Barbosa definiu como impeachment Tabajara, porque os objetivos principais eram 2. Neste ano, no auge do sufoco, salvar o dinheiro grande quando a inadimplência o ameaçava. Segue os riscos, mas esse é um capítulo para mercados futuros. O outro objetivo já tem anos, pavimentar, seja como for, o caminho para retomar o poder, seja como for. Nas delações, os fatos. Todos os grandes candidatos a 2018 delatados. Alckmin, Aécio, Serra e mesmo Marina, citados por, no mínimo, Caixa 2. Lula, que não está em poder algum, cairá antes. Mas nem tudo saiu como esperavam. Era óbvio que, em algum momento, se tornaria público o que sempre se soube, que os dados da empreiteiragem em posse da Lava Jato eram um caminho inevitável, entregariam a corrupção em todos os grandes partidos, campanhas e candidatos. Foram feitas escolhas na Lava Jato, que atiçaram euforia e também ódios e resultados eleitorais. E agora, o desencanto. Então é tempo de improvisar. Cercado por denúncias contra si mesmo, contra seus ministros e hoje contra sua campanha, Temer segue presidente provisório. Basta um piparote mais forte de um Odebrecht ou de um Eduardo Cunha. Por isso, a urgência política para a aprovação da agenda dos que fizeram Temer presidente. É e será corrida contra o tempo e contra a realidade. Manchetes são úteis nesse jogo, mas não podem tudo. Banzé no Supremo Tribunal, procuradores em surto, arranca-rabo no Congresso e entre poderes, disputas pelo poder ou para salvar pescoços. E as articulações e conversas caminham. Fernando Henrique, Jobim, Gilmar Mendes, Serra, banqueiros, empresários, em especial da comunicação. É o colóquio pelo poder futuro. Boa noite. O Ministério Público entra com ação de improbidade administrativa contra o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e outras 11 pessoas por supostas ilegalidades no contrato de uma organização social criada para administrar o Teatro Municipal. A ação pede a condenação de todos os citados. Entre eles estão o prefeito Fernando Haddad, o maestro John Nashlin, o ex-diretor do Teatro Municipal José Luiz Herência, o ex-diretor do IBGC, Instituto Brasileiro de Gestão Cultural William Naked, e o ex-secretário de Comunicação de Haddad, Nunzio Brigulho. Para a promotoria, houve um prejuízo de aproximadamente 129 milhões de reais, incluindo a contratação fraudulenta do IBGC, sem licitação, e também do maestro John Nashlin, para o cargo de diretor artístico. Está englobado aí. Até 2015, o dinheiro empregado na organização social IBGC, todo ele, eu estou pedindo a devolução, e mais o salário do maestro, que foi contratado diretamente
de fevereiro de 2013 a agosto de 2013. De acordo com o Ministério Público, a produção de um único espetáculo chamado Alma Brasileira trouxe um prejuízo de cerca de R$1 milhão. Um pré-contrato chegou a ser assinado e o dinheiro foi pago, mas o espetáculo nunca aconteceu. Para o MP, a Prefeitura, em pelo menos 2 ocasiões, usou dinheiro público para cobrir as despesas do teatro. Na ação, a promotoria considerou o relatório final da CPI que correu na Câmara Municipal e que isentou o Fernando Haddad de qualquer responsabilidade. Mas, para o Ministério Público, tanto Haddad quanto o ex-secretário Nunzio Briguglio sabiam dos esquemas. Sim, sem dúvida nenhuma. Não só sabia, como foi um dos mentores de tudo isso. A investigação apontou que o esquema ilegal de contratação de shows e artistas acontecia por meio de empresas de fachada e emissão de notas frias. No caso de José Luiz Herência e William Naked, eles também chegaram a combinar entre si um aumento de seus salários. Ambos são réus confessos e fecharam acordo de delação premiada com o Ministério Público. A assessoria da Prefeitura de São Paulo disse que o prefeito Fernando Haddad já entrou com uma representação contra o promotor Marcelo Milani junto à Corregedoria do Ministério Público. O maestro John Nashling nega ter participado de qualquer esquema. Terror em Berlim. Um caminhão invadiu uma feira de Natal e atropelou a multidão. A polícia informou que pelo menos 9 pessoas morreram e 50 ficaram feridas. Um suspeito foi preso. A feira estava acontecendo numa grande praça do bairro de Charlottenburg, na parte ocidental de Berlim, perto de um shopping center e lojas de rua. Por volta das 8 da noite, no horário local, 5 da tarde de Brasília, o caminhão invadiu a praça em frente à igreja onde estavam montadas as barracas. Testemunhas disseram que o caminhão devia estar a 60 km por hora e derrubou várias barracas até parar na árvore de Natal. As autoridades estão partindo do princípio de que se trata de um ataque terrorista. A polícia confirmou que um suspeito foi preso perto do Parque Tiergarten. Ele pode ser o motorista. Outra pessoa que estaria no caminhão morreu na batida. A ação é semelhante ao ataque de 14 de julho em Nice, no sul da França, quando um caminhão atropelou a multidão, matou 86 pessoas e feriu mais de 400. Atendendo a um pedido do governo de Roraima, a Venezuela reabre a fronteira para que brasileiros possam voltar para casa. Quase 100 brasileiros estavam no país e não conseguiram retornar. O presidente Nicolás Maduro adiou a eliminação das notas de 100 bolívares depois de saques e confrontos entre polícia e população. Grandes filas se formaram nos bancos depois que Maduro mandou retirar de circulação as notas de 100 bolívares. Durante o fim de semana, houve protestos e saques por todo o país. Maduro alega que máfias venezuelanas e estrangeiras estavam contrabandeando as cédulas para desestabilizar a economia. Ele também fechou as fronteiras com o Brasil e com a Colômbia, por onde, segundo ele, agem as máfias. As notas de 100 bolívares agora vão valer até o dia 3 de janeiro. Ontem chegaram da Suécia as novas notas de 500 bolívares. Analistas do mercado financeiro projetaram pela primeira vez a inflação dentro da margem estipulada pelo Banco Central. O relatório Focus, divulgado hoje, mostra que a expectativa para o IPCA, o índice oficial de inflação em 2016, foi para 6,49%. Para o PIB deste ano, o mercado financeiro manteve em 3,48% sua estimativa para o encolhimento do nível de atividade da economia brasileira. E está prevista para amanhã uma entrevista coletiva com o presidente do Banco Central, Ian Goldfein. Ele deve apresentar novas medidas estruturais. A agenda prevê 4 pilares: cidadania financeira, melhoria da eficiência do sistema financeiro, arcabouço legal do Banco Central e redução do custo de crédito. E agora vamos ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. O governo quer mostrar serviço mesmo. No apagar das luzes de 2016, podemos ter o esboço de uma reforma financeira e também trabalhista. O Banco Central deve avançar com medidas que foram apresentadas no pacote da semana passada, com o objetivo de reduzir os juros, principalmente dos cartões. Para isso, deve ser autorizada a cobrança de valores diferentes, dependendo da forma de pagamento das compras, o uso de uma mesma máquina para várias bandeiras de cartões, além da redução do prazo de reembolso dos recursos para comerciantes
comerciantes e prestadores de serviços. Também deve ser formalizado o cadastro positivo para que bons pagadores tenham acesso ao crédito mais barato. Por outro lado, deve aumentar prazo e vincular as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito agrícola às respectivas áreas, evitando que instituições emitam esses papéis apenas para usufruir da isenção tributária. Para ampliar ainda mais o crédito para o setor imobiliário, ainda deve ser regulamentada a letra imobiliária garantida. Entre as medidas de mais longo prazo, pode ser retomada a conversa sobre a autonomia do Banco Central para reafirmar a independência das decisões sobre os juros e também a redução do crédito direcionado, como o do BNDES, que enfraquece a política do BC quando quer aumentar ou reduzir a liquidez do sistema. Já em relação às regras trabalhistas, o governo pode criar uma jornada intermitente com contratação por hora trabalhada, sem jornada ou dias fixos, aumentar o prazo da contratação temporária e dar maior flexibilidade às negociações. Essas mudanças são mais questionadas pelo risco de imediatismo no momento de fragilidade do emprego, estabelecer maior informalidade, com menos segurança para os trabalhadores. O governo quer estabelecer uma agenda positiva e isso é importante. É importante que faça isso mesmo, já que as perspectivas para a retomada do crescimento continuam piorando. Mas é preciso cuidado para que a busca por resultados de curto prazo não gere efeitos colaterais negativos. No caso do crédito, o que fará mais diferença mesmo será a redução dos juros básicos e o aumento da confiança, que depende de mudanças muito maiores da economia. Assim como o emprego também depende da confiança e da própria retomada do crescimento. Eu volto na quinta. Até lá. Morador de uma casa de luxo na zona oeste de São Paulo reage a assalto e mata a tiros um dos bandidos. A polícia começou a ouvir as testemunhas nesta manhã para apurar as circunstâncias do assalto que acabou com a morte de um dos suspeitos. O caso aconteceu por volta de 11 horas da noite de domingo. 3 assaltantes renderam uma mulher no portão da casa dela, no bairro do Caxingui, zona oeste de São Paulo. Dentro da residência também abordaram o pai da moça e obrigaram os dois a deitar no chão da cozinha. O filho do morador de 24 anos, que já estava dentro da casa, contou aos investigadores que é praticante de artes marciais, que quando viu o pai ser ameaçado, entrou em luta corporal com um dos invasores. Ele conseguiu desarmar o bandido e efetuou os disparos. Os outros 2 suspeitos conseguiram fugir. Foram apreendidas uma pistola .40 e uma arma falsa. O trio suspeito estava com um carro roubado. Justiça de São Paulo mandou mais 3 chefes do PCC para a penitenciária de Presidente Bernardes, no interior de São Paulo, a mais rígida do estado. Anderson Newton Paula Lima, o Andinho, Hamilton Luiz Pereira, o Hidropônico, e Fábio de Oliveira Souza, o Fabinho Boy, foram denunciados pelo Ministério Público Paulista por planejarem execuções de agentes penitenciários e policiais. Em junho, uma operação da Polícia Civil prendeu integrantes da facção criminosa durante uma reunião em Ribeirão Preto e apreendeu computadores com fotos de parentes dos agentes públicos e mapas das casas deles. Na semana passada, 13 chefes do PCC já tinham sido levados de Presidente Venceslau para Presidente Bernardes, onde cumprem regime disciplinar diferenciado. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o debate sobre um novo modelo para a segurança pública nacional. Entrevisto José Vicente da Silva, coronel da reserva da Polícia Militar e ex-secretário nacional da Segurança Pública. Muito obrigado, coronel, por estar conosco. Nós vimos agora essa notícia de prisões de membros do chamado PCC e muito recentemente nós tivemos a divulgação de alguns fatos mostrando, foi aquele vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos que foi preso por estar sendo cooptado por esse chamado PCC. Ao mesmo tempo, e-mails que foram apreendidos e divulgados mostraram um trabalho de cooptação de desembargador, de delegado influente, para que atuassem de forma favorável em processos que envolvessem membros dessa entidade, o chamado PCC. Eu quero ouvir do senhor, considerando pessoas que são autoridade institucional sendo cooptadas dessa forma, o Ministério Público, a Justiça, a polícia estão perdendo essa guerra contra o crime organizado? De certa forma é uma guerra mesmo, Maria Lídia. Mas há um aspecto positivo aí. É que o Ministério Público e as polícias se anteciparam
buscaram informações pacientemente, ao longo de mais de um ano e meio praticamente, para identificar os criminosos, as suas ações, as ligações de criminosos perigosos que estavam nos presídios, com seus comparsas executando crime nas ruas. Portanto, esse é o chamado trabalho de inteligência. O trabalho de inteligência já supõe cooperação entre essas agências que geralmente se rivalizam muito. É mais importante nessa hora a inteligência do que a força bruta da polícia no combate a esses criminosos na rua. Então, o trabalho de antecipação é um trabalho na polícia moderna. Não é sempre, infelizmente, que a gente tem esse tipo de ação. Com a identificação das lideranças, que já se sabia quais eram, mas principalmente as evidências, coleta de evidências de que elas estavam agindo, e mais ainda a constatação dura que a gente percebe que todo crime organizado, Maria Lídia, seja daqueles grandes empresários que nós estamos vendo na Operação Lava Jato, seja nessa grande facção que nós temos no Estado, ou no crime mais organizado e mais rentável que nós temos no país, que é o jogo clandestino, sempre tem autoridades na folha de pagamento. Sempre. Quer dizer, a corrupção, a cooptação de pessoas que têm um poder de decisão é previsível. Então não é só o bandidinho feio, aquele que está encarcerado. São aquelas pessoas que estão encasteladas em grandes ambientes de altas autoridades. Uma guerra que vai longe. E que tem seus castelos particulares nas praias, em outros países, inclusive. Essa ação foi muito importante porque São Paulo tem o sistema prisional mais rigoroso do país. Ele tem lá em Presidente Bernardes, um aparato, na verdade, naquela região, o presídio que faz parecer os presídios federais nos resorts. Que lá o preso fica isolado. A gente sabe, inclusive, até por entrevistas gravadas de presos, que eles têm um verdadeiro pavor do rigor do sistema penitenciário. Desses presídios de segurança máxima. Segurança máxima. Para você ter uma ideia, tem menos presos do que as vagas previstas. Tanto o rigor que existe e muitos presos se comportam. O sistema prisional de São Paulo tem 160 presídios, de variados tipos. E o único que tem vaga sobrando praticamente é esse. Bom, agora está havendo assim, um grande debate nas redes sociais, alguns estudiosos, né, Núcleo de Estudos da Violência, pessoas dedicadas, como o senhor, ao estudo da violência, da prevenção, do combate. Então já divulgaram, já têm escrito sobre um debate que está acontecendo nas redes sociais entre policiais, pessoas envolvidas em todas as instâncias da segurança pública, em que essas pessoas, policiais militares, policiais civis, eles pleiteiam uma mudança substantiva no modelo que temos de segurança pública nacional para alguma coisa mais atual, mais progressista. Um debate como esse, através da internet, no seu entender, pode trazer avanços? Nós precisamos desse avanço, Maria Lídia. Nós não temos, há muito tempo, uma política nacional fazendo uma previsão de todos os instrumentos necessários para a gente reduzir a violência que nós temos no país. Se a gente recuar os últimos 10 anos, nós tivemos mais de 1.200.000 mortes violentas, computadas mortes no trânsito, que também são mortes evitáveis e são violentas, que levou a um custo estimado, Maria Lídia, de mais de 2 trilhões de reais. Hoje o Brasil gasta pelo menos 700, é o custo, na verdade não é um gasto, 700 milhões de reais por dia. Todo dia morre no Brasil o equivalente a 4 aviões desses que caíram com os jogadores na Colômbia. Todo mundo planteou, justamente aqueles jogadores, mas esses outros 4 aviões, ninguém está falando nada. E só uma política abrangente, e precisa de uma liderança para isso, a gente espera que seja a presidência da República, para identificar onde estão os principais pontos. Nós precisamos atualizar alguma coisa da legislação? Sim, porque não é justo que um grande bandido assaltou violentamente, ele é condenado a 5 anos e pouco, e menos de um ano está na rua novamente. Ele só vai ser brecado na hora que matar alguém. Não é justo que nós tenhamos 2 polícias ineficientes, porque são 2, deveríamos ter uma. Ou um judiciário muito lento, ou um sistema prisional que não comporta todos os presos. Falando em polícia,
não é de hoje, que se reivindica condições mais adequadas para os policiais do Brasil, que já se apregoa, que tem salários inadequados, condições muito difíceis de trabalho pela própria condição da polícia militar, que existe uma hierarquia militar em que essas pessoas têm que se submeter a um silêncio, a um tipo de mordaça, não têm a liberdade de externar aquilo que pensam, que são contra. E mesmo o preparo, muitos acabam perdendo a vida, ou mesmo matam muito, ou cometem suicídio. Quer dizer, há uma preocupação muito grande com o policial brasileiro, considerando a circunstância que ele vive e circunstância da própria categoria. Eu quero ouvi-lo. É interessante que se mexa nisso, a desmilitarização da polícia no Brasil, uma única polícia, mas que não seja militarizada, para que não tenha todo esse perfil militar de submissão por uma hierarquia que faz parte dessa corporação e que eles possam participar também, opinando daquilo que aprendem pela experiência vivida? Maria Lida, a ideia de desmilitarizar é um falso problema. Não é preciso desmilitarizar para a polícia ser melhor. A polícia talvez mais respeitada por pesquisa de opinião, mais querida das Américas, é a polícia mais militarizada, que são os carabineiros do Chile. Os carabinieri italianos são militares, a gendarmerie francesa é militar. E onde que está o problema então? O problema nosso está na modelagem de termos duas polícias que foram montadas no começo do século XX. E nós estamos com um problema do século XXI. Existe a tal da coragem política para realmente, vamos fazer uma única polícia? Não precisa ser militar, Maria Lida, evidentemente. Mas ela precisa ter hierarquia, porque precisa ter controle. Polícia lida com armas, lida com pessoas em tensão. Então é necessário que elas tenham controle severo. Então, o problema que nós temos realmente é o aperfeiçoamento institucional desses sistemas que nós temos. E hoje não estão bons. Mas como é que a gente resolve isso? Só tem uma forma de resolver, é começar dando prioridade que hoje a segurança não tem no país. A prioridade, nós precisamos entender que por todas as medidas sociais que a gente possa prever, Maria Lida, a polícia é que dá o resultado mais rápido. Agradeço muito sua entrevista, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade, boa noite, Maria Lida. Gabriel. A seguir, sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense têm ótima recuperação. E a final do Mundial de Clubes. Real Madrid passa com dificuldades pelo Kashima Antlers e vira pentacampeão do torneio. 2016, o ano em que o vermelho se apagou no Brasil. O impeachment da presidente Dilma. E a maioria silenciosa se fez ouvir na América. Os Estados Unidos são de Donald Trump. Um Reino Unido deixou sua união. Brexit em decisão e sobreviventes não encontraram refúgio. Síria, mas não tem pra Mosquitos voaram. Casos de Zika E os crescem. ventos levaram os restos de um país. Devasta Haiti. O mundo se reuniu no Rio. Começam os Jogos Olímpicos. E a alegria verde da bola Palmeiras é campeão. tornou-se a lágrima de esmeralda do esporte. Chapecoense sofre trágico acidente de avião. Foram 71 mortos. Retrospectiva 2016. O ano na tela da Gazeta. Próximo domingo, 7h30 da noite. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação.
O Natal da Veste Casa é sensacional. Show de ofertas, preço baixo, não tem nada igual. Mais barato, mais completo, só na Veste Casa. Manta estampada casal de R$ 39,99 por apenas R$ 16,99. É isso mesmo, manta estampada casal de R$ 39,99 por apenas R$ 16,99. É isso mesmo, manta casal só R$ 16,99 cada. Só quem fabrica tem preço de fábrica. Veste Casa, veste a sua casa aqui. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec. Super manta líquida impermeabilizante. Agora as notícias do esporte com Estela Gondijo e Celso Cardoso. Faltando apenas 12 dias para a corrida de São Silvestre, foi a vez das crianças saírem às ruas de São Paulo para iniciar a contagem regressiva da prova. Celso. Estela, nesse final de semana, as crianças participaram da já tradicional São Silvestrinha. Idealizada e promovida pela Fundação Casper Libero, a 23ª edição da São Silvestrinha reúne cerca de 1.000 meninos e meninas de 6 a 16 anos participando e competindo em provas de 50 a 600 metros rasos no conjunto Constâncio Vaz Guimarães, Ibirapuera, em São Paulo. E dessa correria toda já nasceram atletas de ponta. O maior símbolo foi o Frank Caldeira, mineiro que veio, disputou essa prova aqui, não conseguiu ganhar, mas acabou ganhando a São Silvestre adulta em 2006 e virou um maratonista super conhecido, representando o Brasil em várias competições importantes. Correr, 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 uma das diversões prediletas da criançada. Por que você gosta de correr? Porque é um exercício natural. É porque a minha mãe corria. Eu peguei esse estilo da minha mãe. O que você sente quando você está correndo? Cansa. Todo mundo cansa. Cansa. Fica cansado. Mas vale a pena? Vale. Que lindinho. E o Real Madrid correspondeu ao favoritismo, conquistou o campeonato mundial, mas teve problemas diante do campeonato japonês. Para quem achava que seria fácil, esperava facilidade, um atropelo, se surpreendeu com a performance do anfitrião do torneio. O time de Cristiano Ronaldo só conseguiu vencer o Kashima Antlers na prorrogação. O Real Madrid abriu o placar no Japão com Benzema aproveitando o rebote do goleiro. Ainda no primeiro tempo, o Shibazaki chutou cruzado e empatou o jogo. Na etapa final, o mesmo Shibazaki colocou o Kashima na frente, 2-1. A zebra só foi revertida quando Lucas Vazquez sofreu pênalti. Cristiano Ronaldo cobrou e empatou a partida para os espanhóis. E na prorrogação, a estrela do português CR7 brilhou. Ele fez o terceiro. E para encerrar e não deixar dúvidas, o vencedor da bola de ouro da France Football fez o terceiro dele no jogo e o quarto dos espanhóis. Final, Real Madrid 4, Kashima Antlers 2. Festa do time espanhol que agora tem 2 títulos mundiais de clubes, se igualando ao Corinthians. O maior vencedor ainda é o Barcelona, com 3 títulos conquistados. Como é que é, Celso? É bi, é penta? Eu não estou entendendo muito bem isso, hein? É bicampeão do mundo e tricampeão da Copa Intercontinental. Ah, agora está esclarecido. A Copa Intercontinental até tem um valor simbólico de título mundial, mas Copa do Mundo de Clubes surgiu em 2000, quando o Corinthians foi campeão da primeira edição, e depois, a partir de 2005, vem acontecendo todos os anos. Então, o Real Madrid conquistou esse torneio 2 vezes. Ok. Mas foi difícil. Para quem achava que... O campeão japonês deu trabalho, né? Sim, e talvez se o árbitro tivesse expulsado o Sérgio Ramos, porque merecia um segundo cartão amarelo e ser expulso, aí o time japonês poderia ter até maiores chances na partida. Mas ainda assim, mostrou muita dignidade. O Real Madrid teve que se superar e o Cristiano Ronaldo comprovou que é hoje o melhor jogador do mundo. Por muito tempo ele viu o Messi, né, brilhando, acho até que ele se perguntava, poxa vida, será que não vai sobrar nada para mim? E aí ele foi lá, foi disciplinado, determinado e está prestes a ser eleito o melhor do mundo pela FIFA de novo. Ele que já ganhou, né, a bola de ouro da France Football. E agora uma boa notícia, aos poucos os sobreviventes da tragédia com o avião da Chapecoense tentam retomar a vida e seguir em frente. No fim de semana, o lateral Alan Ruschel voltou pela primeira vez à Arena Condá, a sede do clube em Chapecó. E hoje, ainda no hospital e prestes a receber alta,
O jornalista Rafael Renzel falou sobre os planos para 2017. Internado há 20 dias, o jornalista Rafael Renzel falou com a imprensa do mundo todo hoje no hospital em Chapecó. Ele avisou que já tem data para voltar a trabalhar. Eu tenho minha data, dia 9 de janeiro, eu quero voltar a trabalhar, e dia 25 de janeiro eu quero na Rádio Joinville Chapecoense. Não sei como é que eu vou subir, né? Naquelas cadeiras lá, eu tenho um dever muito grande, assim, com toda a comunidade de Chapecó, que acreditou. Se ela acredita, eu vou fazer. No sábado, foi a vez do lateral Alan Ruschel falar com jornalistas na sede do clube em Chapecó, onde ele voltou pela primeira vez depois da queda do avião em 29 de novembro. É uma alegria grande por poder estar aqui de novo, sentado aqui, mas ao mesmo tempo um luto por ter perdido vários. Ruschel disse que pretende voltar aos gramados em até 6 meses, que é o tempo dado pelos médicos para a calcificação total dos ossos fraturados na coluna. A equipe médica catarinense afirma também que até o fim da semana o zagueiro Neto deve deixar o hospital para passar o Natal em casa com a família. O único que deve ficar internado por mais tempo é o goleiro Jackson Follmann, que deve ser submetido a mais 2 cirurgias corretivas até receber alta médica. Só por hoje, Estela. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Para você. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Nós voltaremos amanhã às 19 horas, o Jornal da Gazeta, né? Volta amanhã. Uma boa noite para você. Até lá. Fique na companhia de Rony Fono Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.